sobre a tabela das derivadas, tá ok? Bom, antes de chegar na tabela das derivadas, eu vou derivar as funções, vou mostrar para vocês como é que a gente deriva as funções elementares, tá ok? Bom, a gente vai começar então com a derivada da função logaritmo, tá? De x na base a e da função exponencial. Nós vamos precisar dos limites fundamentais, tá bom, pessoal? Para demonstrar o logaritmo de x na base a é esse daqui, tá, pessoal? Nós já vimos isso em vídeos passados. X tendendo tanto faz a mais ou menos infinito, tá? De 1 mais 1 sobre x elevado a x. Isso é igual ao número neperiano e, certo? O outro limite que nós vamos utilizar é aquele com, para demonstrar isso daqui, é o limite. São dois limites fundamentais, tá? Quando x tende a zero, de a elevado a x menos 1 dividido por x. Isso daqui é ln de a, tá? Então a gente vai utilizar esses dois limites para demonstração aí. Bom, o que é se a função f de x é igual a log de x? Aqui vão ser, tá? Nós vamos aplicar várias propriedades de logaritmo aqui, tá? Trabalhar com logaritmo aí, tá? Então a derivada, pela definição, fica sendo limite de Δx tendendo a zero da f de x mais Δx menos f de x, certo? Dividido por Δx. Isso daqui vai ficar limite Δx tende a zero. Quem que é a nossa função? O logaritmo. Então aqui vai ficar logaritmo de x mais Δx na base a menos logaritmo de x dividido por Δx. Propriedade de logaritmo, né? Log de, pode ser em qualquer base aqui, de c dividido por d é igual a log de c na base a menos log de d na base a. Vamos aplicar essa propriedade, então o limite vai se transformar no seguinte, vamos lá aqui para baixo. A derivada da f vai ser igual ao limite Δx tende a zero do logaritmo na base a de x mais Δx dividido por x Δx, certo? Bom, isso aqui pode ser reescrito da seguinte maneira: limite de Δx tendendo a zero de 1 sobre Δx vezes logaritmo de, pessoal, dividir nessa soma aqui, x dividido por x dá 1, mais Δx dividido por x na base a, correto? Posso reescrever assim. Outra propriedade de logaritmo, né? Se você tem log de, sei lá, x elevado a n na qualquer base, isso daqui é a mesma coisa que n vezes log de x na base a, tá? Outra propriedade de logaritmo. Então, esse camarada que está multiplicando, ele pode vir aqui, né? Tá ok? Então, isso aqui pode ser reescrito assim. Limite Δx tendendo a zero do logaritmo de a 1 mais Δx sobre x, correto? Elevado a 1 sobre Δx, certo? A seguinte igualdade, tá? Seguinte igualdade. Delta, eu vou fazer ao contrário, tá? Para que vocês entendam. Deixa eu separar aqui. 1 sobre x Δx. Como que eu posso reescrever isso, pessoal? Isso aqui permanece no numerador vezes o inverso multiplicativo do denominador. Δx sobre x,
que fica sendo quem, pessoal? Δx sobre x, que é exatamente esse termo aqui. Então, eu vou reescrever esse camarada assim, 1 sobre x Δx, certo? E vou fazer o seguinte, vou multiplicar essa expressão aqui, tá? Eu vou pegar essa, eu posso fazer isso? Eu vou multiplicar essa expressão da seguinte maneira. X vezes x. Posso fazer isso? Sim, porque eu estou multiplicando por 1, tá ok? Então, isso aqui vai ficar limite de Δx tendendo a zero, certo? Do log de 1 mais 1 sobre x Δx, né? Tá? Elevado a x Δx. Por quê? Porque eu peguei e multipliquei aqui. Só que tudo isso daqui, né? Eu não posso esquecer de quem? Eu não posso esquecer do 1 sobre x que eu gastei aqui também, né? Então vai ficar 1 sobre x. Propriedade de logaritmo, esse camarada pode vir multiplicando, né? Então isso aqui fica. Posso passar o limite para dentro do logaritmo, propriedade da continuidade do logaritmo, tá? Então vamos por partes aqui. Vamos baixar esse 1 sobre x aqui. Então isso aqui vai ficar limite. Δx tende a zero, tá? De 1 sobre x. Eu preciso me preocupar com esse cara? Não, pessoal, porque é Δx que está variando para zero. Não é x, né? Vezes logaritmo de a. 1 mais 1 sobre x Δx elevado a x Δx, certo? Passando o limite para dentro, você não precisa se preocupar com sobre x, pessoal, porque a Δx está tendendo para zero, né? A variável x. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre x para fora, vezes logaritmo de a, certo? Vezes, ou composta, né? Composta de limite Δx tendendo a zero de tudo isso aí, 1 mais 1 sobre x Δx elevado a x Δx, acabou o espaço, fecha colchete aqui, tá bom? Que é Δx, tá? Ok? De E na base A. Opa, esse todo aqui, né? Esse camarada dá o limite dele da E, tá? Como que eu sei? Bom, se vocês não estiverem enxergando isso, chama x sobre Δx. Pessoal, lembrem que x é constante, tá? Nesse caso, chama de alfa, certo? Se Δx tender para zero mais, se Δx tender para zero mais e x for positivo, alfa tende para mais infinito. Se Δx tende para zero menos, alfa tende para menos infinito. Ou seja, fazendo essa mudança de variável aqui, você vai ter o seguinte limite. Δx, vermelho. Vai ficar 1 sobre x vezes logaritmo na base A do seguinte limite. Limite. Aí tanto faz, o Δx tendendo a 0 mais 0 menos, alfa vai estar tendendo a tanto mais como menos infinito. De 1 mais 1 sobre alfa elevado a alfa, né? Certo? Volta aqui no limite, pessoal. Olha aqui, se x está tendendo para mais menos infinito, olha quem que é esse limite. É só variável que agora é alfa, tá? Então não muda, esse limite continua indo para o número e. Então esse aqui vai ficar assim. 1 sobre x vezes log de e na base a. Existe uma propriedade de logaritmo que fala o seguinte. Logaritmo de, sei lá, vamos colocar aqui b na base a, pode ser reescrita assim. Logaritmo de b numa base nova c, que você escolha, tá? Que você pode escolher essa base, tá? Lógico que essa base tem que estar dentro daqueles conformes do logaritmo.
C tem que ser maior que 0 e C tem que ser diferente de 1. Você pode reescrever esse logaritmo assim, tá? Por isso que a gente fala que logaritmo na calculadora, basta que você tenha um logaritmo ali definido na calculadora que você calcula qualquer logaritmo. Isso é fato, tá? Aí as calculadoras têm o ln e tem o logaritmo na base 10, normalmente, né? Então eu posso reescrever isso assim, ó, 1 sobre x vezes. Eu vou escolher porque eu quero a base e, tá? Para ficar igual a resposta que está ali. Se eu escolho a base e, isso daqui fica assim. Log de a na base e, certo? Pessoal, logaritmo de um número na base, sendo esse mesmo número, vale 1. Então esse logaritmo aqui vale 1. Certo? Logaritmo na base e a gente costuma chamar de ln. Então isso aqui vai ficar ln de a, então isso aqui vai ficar 1 sobre x ln de a. Esse daí então é a nossa derivada, tá? É a derivada do logaritmo de x na base a. Certo? Então nós chegamos na resposta, nessa resposta aqui, certo? Nós chegamos nessa resposta aqui, tá? Vamos para o próximo aí. Demonstrar a derivada de a elevado a x. Vamos usar a definição. Eu chamei de g, né? Só para ter que arrumar aqui, né? Mas tá bom, vamos lá. Chamei de g. Então, g de x. Qual que é a definição de derivada, né? Então, vai ser limite de g, x mais ΔX, menos g de x, dividido por ΔX. É bom sempre repetir para memorizar, tendendo para zero. Então, aplica aqui. Então, isso aqui vai ficar limite. ΔX tende a zero. De a elevado a x mais ΔX, menos a elevado a x, dividido por ΔX. Propriedade de exponencial, né? Propriedade exponencial, se você tem a elevado a n mais m, isso daqui é a n vezes a m, né? Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ficar limite ΔX tendendo a zero de a elevado a x vezes a elevado a ΔX menos a elevado a x dividido por ΔX. A elevado a x está em comum nessa subtração, posso colocar ele em evidência. Ao colocar em evidência, você ganha quem aqui? A elevado a ΔX menos 1, tá? Dividido, eu vou colocar o ΔX aqui. Pessoal, eu preciso me preocupar com o limite nesse a elevado a x? Não, porque é ΔX que está variando para a, não é x, é ΔX, certo? Então eu tenho que olhar só para cá, né? Eu tenho que olhar para o limite desse camarada. Bom, vamos voltar aqui, né? O limite fundamental. Ó, só troca aí x por ΔX, né? O limite disso daqui dá ln de a. Então, o limite disso daqui vai dar ln de a. Então, o resultado vai ser a elevado a x, não preciso me preocupar, porque ΔX está tendendo para zero, ln de a. Então, essa daqui é a derivada de a elevado a x. Fica de exercício vocês provarem que a derivada do ln de x é 1 sobre x e que a derivada do e elevado a x é ele próprio, tá? Ok? Fica de exercício aí para vocês treinarem, certo?